Olá, tudo certo? Hoje eu gostaria de compartilhar um estudinho com vocês sobre o livro de Gênesis e principalmente falando um pouquinho sobre a queda do homem, né? Como o pecado entrou no mundo e como isso se deu, como isso aconteceu, né? Tá lá no livro de Gênesis, né? Pelo que se sabe, o livro de Gênesis não foi o primeiro escrito, né? Ele está em primeiro na Bíblia, mas o livro de Jó deve ter sido escrito por Moisés, primeiramente. Mas eu gostaria de contar um pouquinho da história para vocês e até desmentir algumas coisas, uns ditos populares que hora ou outra aparecem a respeito desse tema, né? E que vocês possam ter entendimento de como é que as coisas começaram, como o pecado entrou no mundo, já que Adão e Eva habitavam no paraíso, né? No livro de Gênesis, eu não vou ler sobre a criação do homem, mas eu vou começar sobre já a questão da queda, né? Gênesis capítulo 2, versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar, para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus criou o homem e colocou no jardim do Éden, criou os animais, a água, a terra e tudo que neles há, né? Anteriormente, ali no capítulo 1, conta toda a história. Mas aqui Deus dá uma ordem para o homem já então no jardim, no paraíso. Você pode comer de todos os frutos das árvores, né? Mas não pode comer, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Eu não vou ficar aqui tentando identificar o que era o fruto da árvore, né? Mas eu posso dizer algumas coisas para vocês o que não era. Muito possivelmente não tem nada de cunho sexual, não tem nada a ver com maçã, simplesmente uma ordem clara de Deus para o homem. Você pode usar de todas as árvores, mas não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok? Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. A seguir Deus formou a mulher, né? Depois que formou a terra, e todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor deu e trouxe-os ao homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo seria o seu nome. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e quando este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Deus percebeu que o Adão estava só, e ele fez Adão adormecer, e de uma costela dele fez a Eva. Até aí tudo bem. Deus já havia dado a ordem para ele, né, sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então agora eles formavam então um casal. Ora, há de se entender o seguinte: não vamos entrar naquela discussão que o homem veio do macaco. Quem acredita nessa teoria não acredita em Deus. Eu acredito no Deus vivo que criou todo ser e toda a terra, né? Sabedor de que Deus havia criado o homem à sua imagem, à sua semelhança e colocado no paraíso, o inimigo, que tinha sido expulso dos céus por querer ser igual a Deus, tentou se vingar de Deus. Acompanha comigo o que aconteceu. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. O inimigo usou a serpente para gerar a primeira dúvida existente no coração do homem, né? Aqui diz que a serpente era um animal astuto, né? Talvez o mais astuto. Se apoderou da serpente o inimigo para se vingar de Deus. E vocês reparam que a primeira dúvida que você vai falar na história da humanidade surgiu aqui.
Adão e Eva viviam em perfeita harmonia e conectados com Deus no jardim do Éden. E o que acontece aqui? A primeira dúvida é lançada no coração da mulher. Quando ela disse que não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento e do bem e do mal, o inimigo disse o seguinte: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Ele lançou a primeira dúvida. Perceberam? Até então havia unidade completa entre Deus e o casal Adão e Eva. O que fez a mulher? Acreditou. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e a deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ela não só comeu do fruto, como também deu a Adão. Resultado, os dois, então, os olhos realmente se abriram e eles ficaram nus, se sentiram nus, porque até então não havia esse problema. Versículo 8. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Espera aí, por que se esconderam da presença de Deus? Versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Não havia mais ligação agora. Por causa da desobediência de Eva e de Adão, houve um rompimento da unidade entre eles e Deus. Tanto que eles já se esconderam de Deus, sentiram vergonhas. Não havia mais a ligação entre Adão e Eva e Deus. O homem respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Adão não assumiu a culpa e passou para Eva. Talvez tenha sido o primeiro dedo duro. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Repararam? Ali houve a quebra da unidade entre Deus e o homem no jardim do Éden, no paraíso. Essa queda, vamos falar mais adiante, é resultado de toda dor, de todo sofrimento, de toda dúvida, de toda incapacidade, de todo choro, de toda lágrima, de todo mal que existe na terra. Existe porque ali, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, houve um rompimento da unidade deles com Deus. E é por isso que hoje nós sentimos isso. Muitos de nós, todo homem que nasce por causa do pecado de Adão e Eva, nasce separado de Deus por causa do pecado deles lá no paraíso. Eu vou seguir adiante aqui. Como a Eva culpou a serpente, então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e o pó comerá todos os dias da sua vida. Por isso que as cobras rastejam, né? Mas eu não vou me atentar a esse lado da serpente, eu vou ficar com o lado de Adão e Eva. Agora vem a consequência da escolha que fizeram. Eles tinham a escolha de não fazer, mas fizeram. Eles tinham a escolha de dizer: não, Deus ordenou que não comêssemos, mas eles escolheram desobedecer. Agora vem a consequência para o homem e para a mulher. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu o fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Sabe por que eu e você temos que levantar de manhã cedo para trabalhar? Por causa de Adão. Porque antes nem precisava chover sobre o jardim do Éden. O próprio orvalho alimentava as plantas. Era
tudo em perfeita harmonia. Por isso que era chamado de paraíso, o jardim do Éden. Mas agora, a consequência para Adão foi essa. E para a mulher? Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com ela vestiu Adão e a sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo da qual foi tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante, que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. A consequência do pecado de Adão e Eva foram, resumindo, eles foram expulsos do paraíso e do jardim do Éden, aonde eles tinham uma unidade perfeita com Deus, não havia pecado, não havia dúvida, não havia choro, não havia absolutamente nada. Mas eles tiveram livre-arbítrio. Eles podiam ter dito não à serpente, e eles disseram sim ao erro. Eles escolheram errar. E o erro de Adão e Eva faz com que todo ser humano que nasce separado de Deus. Por quê? Porque todos somos descendentes de Adão e Eva. Depois eles tiveram filhos e filhas, e aí é o início da humanidade. Por causa desse erro, é que Jesus veio lá na cruz pagar a culpa que era nossa. Todos nós não somos filhos de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Filhos a gente se torna quando a gente é resgatado por Cristo. Então essa é a história da queda, né? Ela é muito mais rica de detalhes, mas não dá para contar tudo aqui. E eu gostaria de abrir agora lá no livro de Romanos para explicar para vocês um pouquinho o porquê que Jesus fez pela vida de cada um de nós, né? E está lá no versículo Romanos 5. Agora você vai entender o porquê que Jesus veio. O Deus encarnado se tornou homem e veio à Terra por quê? Tem tudo a ver com a queda lá do início. Nós vamos ler agora a partir do versículo 17. Lembrando, pelo pecado de um, Adão, o pecado entrou no mundo. Pela desobediência de um, o pecado entrou no mundo. Nós vamos ler agora então Romanos 5, que diz o seguinte: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Pela desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo, e toda a raça humana que nasce separado de Deus. Mas por Cristo, pelo homem, Deus, Jesus Cristo, pelo ato de justiça dele na cruz, nós temos a salvação, aqueles que creem. Então, a queda, ela trouxe a tragédia para a humanidade deles terem sido expulsos do paraíso. Jesus trouxe a esperança de salvação, né? Então, Jesus, quando ele fala lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida, por que ele está falando isso? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A religião não é o caminho, as teorias dessa ou daquela não são o caminho, os livros não são o caminho. Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. No capítulo 3 de João, Jesus tem uma conversa interessante com Nicodemos, e lá ele fala sobre nascer de novo. Como assim nascer de novo? Né? Todo homem, para ser filho de Deus, tem que nascer de novo. Quando ele fala isso para Nicodemos, Nicodemos, que era mestre em Israel, não entendeu. Jesus fala para ele. Todo homem precisa nascer de novo. Esse nascer de novo é quando você é resgatado por Jesus. Quando você aceita
entrega a sua vida para Cristo e reconhece que você nasceu pecador, sim, entrega a sua vida para Cristo, você é resgatado por Deus. E essa salvação é dada, é de graça, né? Então, pelo pecado de um só homem, o pecado entrou no mundo. Por um ato de Jesus na cruz, nós vamos para o céu. Aqueles que creem em Cristo, aqueles que entregaram a vida para Cristo, né? O pecado de Adão e Eva realmente trouxe algo que é o que a gente está enxergando nesse mundo hoje. Muitas vezes a gente fica perguntando, mas eu não fiz nada, né? Eu achei que eu não matando, não roubando, eu sendo bom nessa vida, eu ia para o céu. Mas não é o que a palavra diz. Você nasceu pecador. Romanos 3:23, Paulo afirma: todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Todo ser humano que nasce, nasce separado de Deus. Eu estou afirmando baseado no que a palavra me diz. Todos somos descendentes de Adão e Eva. E toda a descendência de Adão e Eva para cá nascem criaturas, não filhos. Jesus veio morrer na cruz para nos resgatar e nos tornar filhos. Ele pagou o preço que era meu e seu naquela cruz. Isso faz toda a diferença. A salvação, como eu disse, é dada por Deus. Você pode desfrutar hoje da salvação? Ou você ainda acredita que o bom vai para o céu e o ruim vai para o inferno? E que tu sendo bom aqui, tu vai herdar a vida eterna. E que de repente, assim, num lapso, quando tu chegar lá do outro lado, Deus vai dizer, peraí que eu vou olhar agora o teu caderninho aqui, se tu te portou bem, tu pode entrar, se tu não te portou bem, tu vai para o outro lado. Você acha que é assim? Não é o que a palavra diz. Jesus também diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele estava se referindo dele, se vocês me conhecerem, hão de ser libertos. Então, muitos ditos populares sobre a queda são, na verdade, grandes contos de fadas, coisas irreais que não estão na palavra de Deus. A palavra de Deus não tem nada de cunho sexual sobre Adão e Eva, nem fala em maçã, fala da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não sei de onde as pessoas tiram isso, mas o mais importante é você entender que para você entrar na glória de Cristo, tu tem que ser resgatado por Ele. Se você não passar pela cruz de Cristo, você não vai entrar no reino dos céus. O versículo que eu acabei de ler tem muito de verdade e é toda a verdade. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por mim. Se você não passar pela cruz, você não vai herdar o reino dos céus. Quem sabe hoje você pode fazer uma reflexão da sua vida e reconhecer que você nasceu pecador. Você nasceu criatura de Deus. Mas para ver a Cristo no paraíso, você vai ter que se tornar filho de Deus. E não é sendo bonzinho, bom caráter. Isso é característica de quem conhece a Cristo. Para entrar nos céus, vai ter que passar pela cruz de Cristo. Você vai ter que entender a cruz de Cristo e o amor de Jesus. Toda a culpa que era minha e tua, por causa do pecado de Adão e Eva, Jesus pagou lá naquela cruz. Deus colocou sobre ele todos os pecados do mundo para que eu e você fôssemos tornados justos. Aqueles que creem em Cristo e foram resgatados por eles, por Deus hoje são declarados justos, porque Jesus pagou a culpa do pecado. Talvez tu nunca tinha pensado por essa ótica. Talvez você vá dizer, mas eu nunca fiz nada, eu não sou pecador, eu sou um cara bom. Olha, Paulo afirma, a Escritura afirma, Jesus afirma, a Bíblia está escrita aqui, que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Mas há esperança, há esperança. Assim como pelo pecado de um, pelo ato de um, o pecado entrou no mundo, com um ato de justiça na cruz, Jesus nos deu esperança, vida e paz no coração para aqueles que creem no seu nome. João 3,16 fala isso, né? Que Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você crê em Jesus? Você pode dizer hoje que você vai desfrutar da vida eterna? Você tem segurança para afirmar isso? Ou você vai nos dito popular que todos são filhos de Deus? Isso não é verdade.
Ou você acha que sendo, entre aspas, bonzinho, religioso, fazendo bom, tendo bons conceitos, você vai entrar no céu? Não é o que a Bíblia diz. O sangue de Jesus foi derramado na cruz para pagar o teu pecado, o meu pecado. Se você quer entrar no céu, você vai ter que passar pela cruz de Cristo. E Jesus está oferecendo a salvação de graça. Você não pode comprá-la. Então, pensa um pouco nisso. A queda levou toda a humanidade para o pecado. O pecado existe no mundo por causa do pecado de Adão e Eva. A melhor boa notícia de todos os milênios foi a cruz de Cristo, aonde ele carregou sobre ele todos os nossos pecados. Se você não aceitar isso, não há esperança de salvação para você. Agora, se você aceitar a cruz de Cristo, que Jesus morreu por você na cruz, e que você é pecador, e que você precisa entregar a sua vida para Ele, a esperança de salvação, ela é concreta, ela é certa aqui. Não dá para acordar do outro lado e descobrir que você não é salvo. Aí não há mais o que fazer. Hebreus 9:27 diz: aos homens foi ordenado morrer uma só vez. Depois disso, o juízo. Não vai haver perdão lá. O perdão de Deus você pode desfrutar aqui, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você tem certeza da sua salvação? Entrega a tua vida para Cristo. Lê o capítulo 3 de João. O livro inteiro de João. Que tu vai descobrir o amor de Cristo e o que Ele fez por você na cruz. E hoje Ele está te oferecendo a salvação de graça. Que esta palavra, o Espírito Santo de Deus, possa guardar no seu coração.